o apóstolo Paulo dispensa apresentações para a maioria dos cristãos. Foi um homem que nasceu em Tarso, uma cidade do centro-sul da Turquia moderna, que ainda hoje existe, e que era uma cidade bem importante no Império Romano, àquela altura. Era provavelmente de uma família importante, porque, entre outras coisas, ele era cidadão romano desde a nascença. Lembrem-se num tempo em que apenas cerca de 10% da população eram, de facto, cidadãos romanos. Nós sabemos que ele nasceu em Tarso, mas ele foi educado em Jerusalém, numa das melhores escolas judaicas, debaixo de um dos mais renomados rabis do seu tempo, Gamaliel. Mas antes de ele ser cristão, era um fariseu, ou seja, era um homem que fazia parte de uma ordem religiosa judaica. Os fariseus eram conhecidos pela sua estrita interpretação e aplicação da lei de Moisés. E lemos nas Escrituras, ainda particular no livro de Atos, que no seu zelo pela fé judaica, Paulo tornou-se um perseguidor da igreja cristã. Ele perseguiu a igreja com todas as suas forças. E é, na verdade, assim que este homem nos é primeiro apresentado nas Escrituras. Um fariseu e perseguidor da igreja, conforme lemos no livro de Atos, capítulo 9. Mas sabem, a razão pela qual nós hoje ainda falamos deste homem não é porque ele foi um fariseu, mas porque, tendo sido convertido à fé cristã, ele tornou-se um dos principais apóstolos e missionários do primeiro século. Lemos mais uma vez no livro de Atos, no capítulo 9, que quando este homem estava a caminho de uma cidade chamada Damasco, na Síria, exatamente com o propósito, com a intenção de perseguir cristãos, é o próprio Senhor Jesus ressuscitado que se encontra com ele e o confronta com o seu pecado, com a sua vida. Ele é convertido, ele é comissionado pelo próprio Jesus para pregar e anunciar o Evangelho entre os gentios, que é a palavra que a Bíblia usa para se referir aos não-judeus. E Paulo torna-se assim uma figura incontornável até hoje na história do cristianismo. Ele pregou o Evangelho por todo o Império Romano, ele fundou inúmeras, múltiplas igrejas locais, escrito inúmeras cartas, tanto a igrejas como a indivíduos, das quais 13 destas cartas ainda temos nas nossas mãos e compõem aquilo que nós chamamos o Novo Testamento, a Bíblia. E é exatamente uma dessas cartas que nós temos estudado desde julho do ano passado. Temos estudado esta carta de uma forma sequencial, o que significa que começámos no início desta carta, logo nos primeiros versículos, e fomos secção por secção, perícope por perícope, a estudar esta carta e tudo aquilo que ela nos ensina. E é hoje que terminamos esse estudo. Convido-os a abrirem as vossas Bíblias. Pela última vez, nestas pregações, nesta série, em Efésios capítulo 6, que está na página 1115 das Bíblias à vossa frente. Efésios capítulo 6, quando nos referimos a capítulos, para quem não está habituado a abrir a Bíblia, são esses números grandes, quando abrem a Bíblia, os números grandes a negrito, e depois os versículos são os números pequenos que encontram ao longo do texto. Efésios capítulo 6, e vamos ler dos versículos 21 a 24, que são os últimos versículos, a última secção desta carta. E diz-nos assim a palavra de Deus: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Na altura em que este documento foi escrito, as cartas eram na sua maioria ditadas pelo autor a escribas ou a amanuenses que as escreviam, profissionais com uma capacidade única de ortografia, mas também de composição. É por isso que os manuscritos bíblicos antigos que ainda hoje temos à nossa disposição, embora sejam cópias de outros escribas, são autênticas obras de arte pela sua consistência, pela precisão da sua caligrafia. E, portanto, o apóstolo Paulo também não escreveu, por assim dizer, com as suas próprias mãos esta carta e as cartas que têm a sua autoria. Ele também utilizou profissionais que as escreviam por ele. O que Paulo fazia como prova de que ele era o autor daquela carta
era, por assim dizer, assinar a carta. E muitas vezes a sua assinatura era a saudação final. Vejam, por exemplo, aquilo que nós temos em várias cartas. Lemos em 1 Coríntios 16, 21. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Diz exatamente o mesmo, praticamente o mesmo em Colossenses 4, 18. Em Gálatas 6, 11 diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Ou 2 Tessalonicenses 3, 17. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas ou todas as cartas, assim eu escrevo. Por isso mesmo é possível e até provável que o texto que hoje lemos, estes versículos, tenha sido escrito exatamente pelas mãos de Paulo. Embora os pseudoepígrafos eram livros que eram escritos no nome de uma outra pessoa, estes pseudoepígrafos eram muito comuns naquela época, mas os cristãos sempre os rejeitaram. Pois os escritos tinham de ser autênticos por causa da autoridade apostólica. E nestas últimas palavras nós temos duas secções muito bem delimitadas e que servem como os pontos da pregação de hoje. Vejam o versículo 21 e 22, que vamos chamar a este ponto a recomendação, e depois os versículos 23 e 24, a bênção. O ponto 1 é a recomendação e as suas implicações, e depois o ponto número 2, a bênção. Vejam mais uma vez o versículo 21 e o versículo 22, quando Paulo diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e que ele console os vossos corações. Devemos lembrar que uma epístola, ou que o processo de uma epístola não terminava quando a carta era escrita. Alguém tinha de entregar essa carta ao destinatário. Lembrem-se que não havia serviço de correios na altura. Mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos que a maioria das pessoas no mundo antigo eram iletradas, ou seja, não sabiam ler, não sabiam escrever. Lembrem-se que a literacia moderna do mundo ocidental é algo muito recente. Isto significa que as cartas no mundo antigo eram escritas essencialmente para ser ouvidas. Notem, nós hoje associamos uma carta ou um e-mail ou um livro à leitura, certo? Mas no passado uma carta não era tanto para ser lida, mas sim para ser ouvida. Para além disso, a evidência histórica mostra-nos que a pessoa responsável pela carta ou por um determinado documento para um destinatário tinha apenas não a responsabilidade de a entregar, mas também de a ler e de explicar. E é exatamente por isso que nos versículos 21 e 22, notem, Paulo apresenta o homem que ele enviou com essa função. Mas notem como Paulo não apenas menciona o seu nome, mas também as suas qualificações. Vejam o versículo 21, diz: Tíquico é o nome deste homem, mas depois acrescenta: é um irmão amado e um fiel ministro do Senhor. Para além disso, lemos também as razões pelas quais Paulo envia Tíquico. Ele envia para os informar e para os encorajar. Vejam o versículo 22. Para que, número 1, saibais do nosso estado, possam saber de todas as coisas. E número 2, ele console ou encoraje os vossos corações. Notem, queridos irmãos, o cuidado de Paulo que ele tem pelas igrejas locais. Lembrem-se, Paulo está preso, mas o seu coração pastoral continua a bater forte. Ele não se fecha num estado de autocomiseração devido às suas circunstâncias. Aqui vemos Cristo refletido em Paulo, no seu amor e no seu sacrifício. No momento de dificuldade pessoal, quando ele mesmo precisava de ser cuidado, quando ele mesmo precisava de ser encorajado. Ele não envia apenas um pombo-correio às igrejas. Ele envia alguém precioso para ele. Notem, eles chamam de irmão amado e um fiel ministro, fiel servo. Alguém que fosse capaz não apenas de colocá-los a par de todas as coisas, todas as notícias, mas também de os encorajar na fé. Alguém com um profundo conhecimento, mas também a sabedoria para transmitir a mensagem de forma a que o propósito de Paulo ao escrever aquela carta pudesse ser cumprido. Este homem, Tíquico, não é completamente estranho no contexto bíblico. É verdade que nós sabemos muito pouco sobre este homem, mas o seu nome não se restringe a esta carta. Pelo que sabemos, Tíquico fazia parte do grupo de homens que foram formados e que serviam com Paulo na sua missão. Lemos, por exemplo, em Atos 24,
que é conhecida como parte da terceira viagem missionária de Paulo, quando diz: e acompanhou até à Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Salónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico, o nosso Tíquico, e Trófimo. Depois lemos também em Colossenses 4:7, e notem como são basicamente as mesmas palavras que nós lemos aqui em Efésios. Quando Paulo diz isto, são palavras em Colossenses capítulo 4, versículo 7, quando diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber do meu estado. Aliás, é bem possível que Tíquico tenha levado mais do que uma carta nesta viagem. Colossenses e Efésios são muitas vezes faladas como cartas irmãs, e estes versículos, de tão idênticos que são, parecem indicar que foram escritas na mesma altura e enviadas através do mesmo homem. Vemos ainda Tíquico a ser mencionado na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: também enviei Tíquico a Éfeso, o que encaixa muito bem, tanto no que lemos em Atos como nestas cartas. E ainda em Tito, capítulo 3, versículo 12, quando Paulo diz a Tito: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis. Dentro deste contexto, deixa-me fazer esta pergunta. Quando pensas sobre o apóstolo Paulo, quando pensas sobre o seu ministério, o que é que te vem à mente? Pensa sobre isso. Penso que um dos erros mais comuns para os cristãos que tiveram a bênção de crescer no contexto da igreja, como eu, é podermos assumir, sem darmos conta, uma série de coisas que não representam bem o que a Bíblia nos ensina, mas que depois moldam o nosso imaginário, moldam o nosso pensamento e, consequentemente, a nossa prática. Vimos um exemplo disto mesmo na semana passada. Lembram-se? Quando pensámos na armadura de Deus descrita em Efésios 6, 10 a 20. Que imagem é que nos vem à mente? Se os irmãos são como eu, a primeira imagem que ainda me vem à mente é de um soldado romano, porque foi assim que eu fui ensinado vezes sem conta enquanto crescia. Mas como vimos na semana passada, a referência dessa passagem não é um soldado romano, é o Senhor Jesus. É, na verdade, o cumprimento das promessas que Deus já tinha feito em relação ao seu Messias e que nós vemos em especial no profeta Isaías. E é quando nós entendemos que esta passagem é, em primeiro lugar, acerca de Jesus, que a nossa compreensão do texto é alterada de forma significativa. Certo? E da mesma maneira, pensa um pouco. Se imaginares o apóstolo Paulo e o seu ministério, o que é que tens em mente? Parece-me que muitos cristãos têm em mente um homem a viajar sozinho pelo Império Romano a pregar o Evangelho. Uma espécie de cowboy solitário a conquistar o Império Romano para de Cristo. Uma espécie de Lucky Luke cristão. Mas esta imagem não podia estar mais longe da verdade. Quando lemos em especial o livro de Atos, é-nos dado a conhecer um homem que raramente estava sozinho e cuja identidade pessoal e ministerial era comunitária. É verdade que ao apóstolo Paulo foi-lhe dada uma missão que hoje não é dada a absolutamente ninguém. Já tivemos a oportunidade de afirmar isto mesmo na primeira pregação nesta carta em Efésios em julho do ano passado e que pode ser consultada e vista online. Mas é o próprio apóstolo Paulo que nos ensina a natureza comunitária da fé cristã. Não apenas pelo seu exemplo, mas também pelo seu ministério e do conteúdo das cartas que ele nos escreveu e do exemplo, por exemplo, ao enviar Tíquico a esta igreja. Convido-os hoje mesmo, à tarde ou durante a semana, a lerem o livro de Atos. Quando neste livro nós lemos narrado o ministério missionário de Paulo, enquanto Deus cumpre a sua missão de salvar um povo de todas as nações, nós lemos em especial, a partir do capítulo 13, a forma como Paulo cumpriu a missão que o Senhor lhe deu. E nesta missão nós vemos um padrão muito claro, e é sempre o mesmo. Paulo viajava para uma cidade. Ele anunciava o Evangelho primeiro na sinagoga local e depois, muitas vezes rejeitado pelos judeus, ele pregava o Evangelho aos não-judeus, gentios. Este grupo de convertidos constituíam uma igreja local e Paulo continuava a sua viagem e mantinha o mesmo padrão de cidade em cidade. Ou seja, Paulo ensina-nos que a consequência essencial do seu ministério e da conversão de pessoas era a constituição de uma igreja local. A igreja local era o centro e o foco do ministério paulino. Esta verdade é confirmada pela forma como Paulo acompanhava as igrejas que ele fundava.
Ele não apenas passava numa cidade, pregava o Evangelho e depois continuava sem qualquer preocupação pelos que se tinham convertido, mas em vez disso, notem, vão ler o livro de Atos, o apóstolo estabelecia uma igreja com o grupo de convertidos, com o grupo de batizados, mas com a qual ele depois mantinha um contacto próximo. O padrão que nós vemos em Paulo é que ele não apenas fundava aquelas igrejas, mas depois visitava as igrejas que ele próprio tinha plantado. E ao mesmo tempo continuava o seu contacto, enviando cartas e homens para saber como é que aquelas igrejas estavam, para encorajar aquelas igrejas, mas também várias vezes para os corrigir na fé. Para além disso, algo importante e particular nas cartas do Novo Testamento é que elas se tornaram cartas circulares, ou seja, pela importância que estas cartas tinham, devido à sua autoria, embora tivessem sido dirigidas a igrejas em particular, elas eram depois enviadas ou copiadas e partilhadas com outras igrejas. Essa é exatamente uma das razões pelas quais nós temos ainda estas cartas. Só existem estas cartas nas nossas mãos hoje porque foram igrejas, não foram indivíduos, foram igrejas que as mantiveram, as preservaram, as copiaram, as distribuíram e foram ensinados por elas. Este facto deveu-se às igrejas. Não existiriam estas cartas, nem tão pouco aquilo que nós chamamos o Novo Testamento, se não houvessem igrejas locais. Mas lembrem-se que a centralidade da igreja no ministério de Paulo não era um capricho paulino ou algo que tenha saído da sua mente brilhante e estratégica. A centralidade da igreja local é o plano de Deus para o cumprimento das suas promessas. E a carta aos Efésios é conhecida pela sua ênfase na igreja local. Uma das grandes afirmações que nós lemos em Efésios capítulo 3, versículo 10, quando lemos: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja é central nos planos de Deus, porque ela é o palco onde a multiforme sabedoria de Deus é colocada em exibição. E a igreja torna-se real e visível naquilo que nós chamamos de igrejas locais como esta. Nesta mesma carta, a igreja é chamada de família, chamada de corpo, chamada de nação, de templo. A identidade cristã é profundamente comunitária, porque se nós fomos adotados por Deus e se somos filhos de Deus em união com Cristo, logo somos também irmãos e irmãs, parte da mesma família. Aqueles que celebram a sua nova identidade em Cristo celebram a igreja local. Aqueles a quem Deus deu uma nova vida são membros comprometidos de uma igreja local. Na verdade, deixem-me até propor que a medida da avaliação do quão valorizamos o privilégio que temos em Cristo é através da forma como nos comprometemos com uma igreja local. Aquele que foi salvo sabe que agora é cidadão de uma nova nação, parte de uma nova família, pedra num novo templo, membro de um corpo. E ao enviar Tíquico, Paulo mostra o cuidado e o amor que ele tem pela igreja local. Ele não envia Tíquico nem escreve esta carta para um cristão individual, mas para a igreja. Esta carta só pode ser entendida e aplicada na igreja local, onde o seu significado pode ser entendido e as suas exortações podem ser obedecidas. Um cristão individual não pode cumprir os mandamentos que Paulo dá nesta carta, porque eles são mandamentos comunitários, dados à igreja. Da mesma maneira, tal como nos tempos de Paulo, também hoje, a vida cristã só pode ser vivida no contexto da igreja local. Queridos irmãos, nós queremos continuar a valorizar a importância da igreja local na vida cristã. Queremos juntos seguir a Cristo, queremos juntos aprender a ser como Cristo e sabemos que essa é uma caminhada comunitária. Neste sentido, deixem-me encorajar-vos, porque eu próprio tenho sido encorajado com o crescimento da nossa igreja. Alegro-me profundamente, porque vejo os membros desta igreja a preocuparem-se cada vez mais uns com os outros. O meu coração fica cheio quando no final do culto percebo que cada vez mais as nossas conversas são acerca do Evangelho e da Palavra de Deus e de nos encorajarmos na fé. Membros preocupados com a saúde espiritual dos outros membros. Quando vejo membros a encorajarem-se mutuamente ao amor e às boas obras, como a Bíblia nos ensina, isso deve ser um encorajamento para nós. Isso é algo que nós devemos reconhecer como uma obra de Deus no nosso meio.
Mas ao mesmo tempo, nesta igreja local, nós temos tido a alegria de ter muitos visitantes nos últimos anos. Se olharem à sua volta, das mais de 100 pessoas que nas últimas semanas se têm reunido aqui, menos de metade são membros desta igreja. Deixa-me dizer, se estás aqui e não és membro desta igreja, nós estamos muito alegres que te juntes a nós. Lembra-te que todos os membros desta igreja foram, numa certa altura, visitantes, certo? Mas ao mesmo tempo eu gostaria que entendesses a importância da igreja local e do significado da membresia numa igreja local, tal como a Bíblia ensina. Que se professas ser cristão e não és membro de uma igreja local, quero que saibas que a membresia numa igreja local não é uma opção para um cristão. E que nesta igreja, de uma forma muito clara, nós não reconhecemos cristãos que não são membros de igrejas locais, porque a nossa afirmação de fé é comunitária, não é uma realidade individualista. Pensem, por exemplo, nas ordenanças que o Senhor Jesus nos deixou, o batismo e a ceia. Elas são realidades comunitárias, ninguém se batiza a si próprio. O batismo implica uma profissão pessoal de fé, pública, mas implica também que a igreja está a receber aquela profissão de fé como sendo credível. A igreja está a afirmar a fé daquela pessoa. A nossa fé é uma afirmação comunitária, não é uma afirmação puramente individualista. A mesma coisa em relação à ceia do Senhor. A ceia é para ser partilhada e vivida apenas no contexto da igreja local. Sempre que tomamos a ceia, e se Deus quiser no próximo domingo iremos tomar a ceia juntos, todos os membros da igreja são convidados a participar na ceia, assim como convidamos também membros, verdadeiros cristãos, membros de outras igrejas locais e que estão comprometidos com as suas igrejas locais. E pedimos a todos aqueles que não são membros comprometidos de uma igreja local a não participarem da ceia. Porque a ceia é algo comunitário, é algo para a igreja, é para alguém que está verdadeiramente comprometido com a igreja local. Tenho consciência que existem aqui irmãos que, tendo sido convertidos há pouco tempo, estão em preparação para o seu batismo e consequente membresia. Deixem-me encorajar-vos. Outros vieram de outros países e, portanto, estão em processo de se tornarem membros. É um processo perfeitamente normal. Ainda outros que estão apenas de passagem por Lisboa e nos visitam hoje. Por favor, enviem saudações desta igreja à vossa igreja, porque o reino de Deus não se resume a esta igreja local aqui. Mas deixem-me ao mesmo tempo exortar-te desta forma. Se estás aqui, professas ser cristão e não estás em processo de te tornares membro desta igreja, deixa-me exortar-te a procurares uma igreja local onde possas submeter-te e cumprir todos os mandamentos do Senhor Jesus. Infelizmente, em alguns círculos evangélicos, com uma boa intenção, deixem-me dizer isso e reconhecer isso, uma intenção muitas vezes de genuíno desejo de hospitalidade, criou-se uma cultura indesejável. Algumas igrejas abandonaram completamente a prática bíblica de membresia, de maneira que ninguém sabe quem é ou quem não é membro de uma determinada igreja, ou quem é ou não é verdadeiramente cristão. E dessa maneira é o próprio significado de igreja local que fica em causa, porque a igreja é, por definição, uma assembleia local de cristãos, como nós já lemos hoje na nossa confissão de fé. Mas deixem-me até propor que o erro mais comum é da criação, por vezes, de uma espécie de um estatuto entre o membro e o visitante. Aquele tipo de pessoas que passam a ser chamados de congregantes. Por um lado, não são membros, não se comprometem com a igreja, não assumem as responsabilidades da membresia na igreja, mas, por outro lado, passam a participar de todas as atividades da igreja com tal regularidade que já não são o típico visitante e se começam a comportar como se fossem membros da igreja. E, mais uma vez, deixem-me dizer que eu reconheço a boa intenção destas práticas, mas elas estão seriamente equivocadas. Nesta igreja queremos deixar claro que, biblicamente, e por isso mesmo essa é a nossa prática, ou alguém é membro da igreja ou é um visitante. Se estás aqui presente, encontras-te numa destas categorias. Nesta igreja não temos congregantes, ou antes, os congregantes são apenas aqueles que são membros da congregação desta igreja local. É pela importância que Deus dá à membresia da igreja local para a vida cristã que nós queremos, por um lado, valorizar a membresia na igreja local. Ser membro da igreja não é um direito, é um privilégio e uma responsabilidade do verdadeiro cristão.
É um privilégio muito grande ser membro de uma igreja local. Mas, por outro lado também, aos visitantes que professam ser cristãos, a nossa exortação contínua vai ser a de que procurem uma igreja onde possam ser membros e desta maneira seguirem Jesus como Ele deseja, ou seja, como membros comprometidos de uma igreja local. Deixem-me colocar desta forma: o maior amor e preocupação pastoral que nós podemos ter com aqueles que nos visitam não é fazer-vos sentir como membros desta igreja, mas sim exortar-vos a tornarem-se membros de uma igreja local, seja desta ou seja de uma outra igreja verdadeira, porque é isso que Deus deseja e é o melhor para a vossa vida. Se quiseres saber mais sobre a importância da membresia na igreja local, podes falar comigo ou podes participar na nossa classe de novos membros todos os domingos pelas 9h30. Outro aspecto, irmãos, que nós aprendemos com Paulo nesta carta, que nós aprendemos com o exemplo de Paulo enviar Tíquico, é um outro padrão que continua a ser essencial no cumprimento da missão que Deus deu à igreja, a da formação pastoral. Lemos assim na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, de entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também ensinarem outros. Quando Paulo escreve estas palavras a Timóteo, o que ele pede a Timóteo é que ele possa fazer com outros o que Paulo fez com ele. É uma característica muito marcada, outra característica muito marcada no ministério de Paulo, como lemos mais uma vez narrado no livro de Atos. A quantidade crescente de homens que Paulo tem ao seu lado, os quais ele ensina, os quais ele treina pessoalmente e se tornam seus parceiros ministeriais. Quando nós lemos Atos, na que é conhecida a primeira viagem missionária, vemos Paulo com Barnabé e João Marcos. Depois, na segunda viagem, lemos ainda acerca de Silas, Timóteo e implicitamente Lucas. Na terceira viagem, lemos ainda um número crescente de homens como Sópater, Aristarco, Secundo, Gaio, Trófimo e este mesmo Tíquico. Queridos irmãos, a formação de homens qualificados do ponto de vista de caráter, do conhecimento e de dons necessários para pastorear a igreja era uma prioridade para Paulo. Para que Paulo, notem, para que Paulo pudesse enviar Tíquico ou Timóteo ou Tito para pastorear em outras igrejas, significa que eles tiveram de aprender e eles aprenderam com Paulo. Esta aprendizagem não foi apenas de conceitos, esta aprendizagem não foi apenas num seminário teológico, foi no contexto da igreja, foi no contexto do serviço, do ministério. Para Tíquico poder ser aqui descrito como um irmão amado e um fiel servo, significa que ele já tinha dado provas da sua fé e provas do seu serviço. Tíquico foi ensinado por Paulo ao andar com ele, ao aprender as Escrituras com ele, ao servir ao seu lado. Esta continua a ser uma das responsabilidades da igreja local. Esta continua a ser uma das responsabilidades pastorais. Para que a igreja cumpra a sua missão de fazer discípulos, para que a igreja possa continuar a plantar outras igrejas, as igrejas precisam de pastores fiéis que as possam pastorear. E essa é uma responsabilidade que nós temos procurado levar de forma séria. O irmão Ruben Oliveira tem sido aqui formado com este propósito nos últimos quase 3 anos. No ano passado, o irmão Rodrigo Cid juntou-se à nossa igreja para um estágio pastoral de 2 anos. Ele não está aqui hoje porque fez uma visita a Bias para poder pregar lá hoje, mas tem estado connosco neste estágio pastoral e de uma forma diferente, mas também com um propósito de formação pessoal e de futuro serviço à igreja. O irmão André Dias tem estado connosco nos últimos meses. O que procuramos fazer com estes homens é algo simples. Estão aqui todos os dias para tudo o que a igreja faz. Juntos lemos a Bíblia, juntos oramos, juntos preparamos o culto, juntos falamos sobre a igreja, juntos aprendemos a ler, a pregar, tudo aquilo que são as funções ministeriais dentro da igreja. Temos também investido de forma séria no seminário Martin Bucer, não porque nos queremos substituir às igrejas locais, mas pelo contrário, porque queremos estar ao serviço das igrejas locais na formação e preparação daqueles que aspiram ao pastorado. Deixem-me ser o mais sincero possível. Eu não creio que nós tenhamos nenhuma crise vocacional. Dos nossos 40 alunos no seminário, 20 deles são pastores ou aspiram ao pastorado. Não temos falta de homens,
aquilo que temos por vezes falhado é em dar a importância necessária a esta formação. E é uma grande alegria que nós vemos estes homens a crescer na fé, a crescer no seu caráter, no seu conhecimento bíblico, nos dons ao serviço da igreja. E por isso eu peço as vossas orações. Orem pelo Ruben, orem pelo Rodrigo, orem pelo André, orem pelo seminário, pelos seus professores, pelos seus alunos. Orem para que Deus levante homens sérios e seriamente preparados para pastorear as igrejas. Em primeiro lugar, vimos a recomendação de Tíquico e vimos muitas das suas implicações ou aplicações. Passemos para um ponto bem mais breve. A bênção. Vejam os versículos 23 e 24. Uma bênção composta por desejos que Paulo manifesta em forma de oração. Vejam os versículos 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Colocando de uma forma muito simples, o que Paulo deseja é que o Evangelho que os salvou seja o Evangelho que continua a ser o fundamento, sustento e razão da sua vida. Ao lermos estes dois versículos, vemos como, por um lado, eles são completamente o seu conteúdo acerca do Evangelho, mas, por outro lado, também acerca do conteúdo da carta que ele acabou de escrever. Ou seja, Paulo deseja que eles vivam o Evangelho e as suas implicações de uma forma completa. Paulo menciona nestes versículos um grupo de 4 palavras que resume muito bem a mensagem do Evangelho. Paz, amor, fé e graça. Vamos ver muito rapidamente cada um destes. Paz. Notem como o termo paz pressupõe o relacionamento entre duas partes. Aqui não tem a ver com um sentimento subjetivo de estar em paz. Significa harmonia, significa concórdia entre partes, a ideia de um bom relacionamento. A paz é um tema central na carta aos Efésios, em especial no capítulo 2. Vejam no capítulo 2 os versículos 14 a 18. Porque Paulo já tinha falado sobre esta paz. Paulo já tinha lembrado aqueles irmãos que o pecado tinha quebrado o nosso relacionamento com Deus, que nos tinha colocado em inimizade com Deus. Ele fala logo no início do capítulo 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos espiritualmente. E como consequência, o pecado também tinha não apenas afetado o nosso relacionamento com Deus, mas uns com os outros, marcado pela divisão, pelo conflito. Paulo já tinha ensinado que nós somos reconciliados com Deus, mas também reconciliados uns com os outros. Notem no versículo 14, no capítulo 2, porque Ele é Cristo, Ele é a nossa paz. Vejam no versículo 18, é por Ele que nós ambos significa judeus e gentios, ou seja, todas as pessoas, têm acesso ao Pai num mesmo espírito. Ou seja, Paulo está a dizer, todos aqueles que se arrependem e colocam a sua fé no Senhor Jesus, são salvos, têm acesso ao Pai, são reconciliados com Deus. Mas também, ao mesmo tempo, vejam como este relacionamento e esta reconciliação, esta paz vertical com Deus, se estende ao nível horizontal uns com os outros. Quando ele diz no final do capítulo 15, fazendo a paz, e depois o versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, ambos com Deus num mesmo corpo. Certo? É isto mesmo que significa paz. É por isso que depois no capítulo 4, quando Paulo começa a aplicar estas verdades à vida da igreja, no versículo 3, ele exorta a igreja procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esta é a implicação. Nós somos reconciliados com Deus e por isso mesmo nós procuramos e devemos preservar a paz com todos aqueles que estão em Cristo. Ao mesmo tempo, vimos ainda na semana passada, que capítulo 6, versículo 15, devemos ter sempre calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É este Evangelho da paz, da reconciliação com Deus, que a Igreja anuncia ao mundo. É isso que nós queremos que todos saibam. É isso que nós queremos continuar a pregar e a anunciar. O amor. O amor significa buscar o interesse do outro. É muito mais do que uma emoção passageira. É um afeto que nos leva a sentir e a servir o outro para o seu bem. O amor não é egoísta. O amor não é centrado em si próprio. O amor bíblico
O amor cristão, o amor que é de Deus, é sacrificial, porque não procura os seus interesses, mas os interesses do outro. Deus é amor, a Bíblia ensina-nos. E a sua maior manifestação do seu amor foi que Ele enviou o seu Filho para perdão dos nossos pecados. E é neste amor, diz Paulo, capítulo 3, versículo 12, quando ele ora, é neste amor que nós devemos estar arraigados e fundados. É neste amor, versículo 18 e 19 do capítulo 3, que nós nos queremos aprofundar e compreender cada vez melhor. Mas lembremos-nos sempre que o amor não é um mero conceito. À medida que nós compreendemos melhor o amor de Deus por nós, nós aprendemos também a amar como Ele ama. É por isso que depois Paulo os exorta no capítulo 5, versículos 1 e 2, quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quem foi amado por Deus e quem compreende o amor que Deus teve por ele, é alguém que ama como Deus os ama. A fé é uma certeza. Lemos em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. A fé cristã não é apenas saber coisas acerca de Deus, ou ter conhecimento bíblico, ou dizermos que acreditamos. Agora notem, certamente que a fé verdadeira tem de estar fundamentada na verdade. A fé verdadeira tem que crer nessa verdade. Como Paulo já tinha dito no capítulo 1, versículo 13, que tinha acontecido com eles. Quando ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Mas agora notem, a fé verdadeira é uma fé que confia, porque a fé tem um objeto. E o objeto da fé cristã é Cristo. Por isso, não é a fé que nos salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus, porque é nele que nós colocamos a nossa fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um instrumento, é um meio para a nossa salvação. E depois acrescenta Paulo e diz: e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Só se confiarmos em Jesus é que seremos bem-sucedidos na nossa luta contra o pecado. Nós não confiamos nas nossas forças. Em vez disso, como nós lemos no capítulo 6, versículo 16, quando Paulo aplica esta verdade, ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E vimos na semana passada que esse escudo é o nosso Deus. Esse escudo é o Senhor Jesus que nos protege. E finalmente a graça. A graça que é o fundamento, que é o sustento de todas as coisas, a razão da nossa salvação. Mais uma vez pensem em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela ou por causa da graça sois salvos, por meio da fé. A graça é um dom imerecido. É Deus tratar-nos exatamente da forma oposta à que nós merecemos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós que merecíamos a rejeição e condenação eterna de Deus. Mas lemos em Efésios 2:4, mas Deus deu-nos uma nova vida. Ele reconciliou-nos com Ele. Onde o nosso pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Esta é a verdadeira razão da nossa salvação. É a graça de Deus. Mas notem que é esta mesma graça que Paulo continua a desejar para eles. A graça de Deus não se esgotou no momento da nossa conversão, queridos irmãos. A mesma graça que nos salvou é a única que nos pode sustentar hoje. Por isso, Paulo escreve no versículo 23, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo deseja é que o evangelho que os salvou seja o evangelho que continua a ser o fundamento, o sustento e a razão da sua vida. Que isto seja verdade nas nossas vidas. Queridos irmãos, que isto seja verdade na vida da nossa igreja. E enquanto crescemos juntos na compreensão do evangelho, enquanto crescemos juntos no amor uns pelos outros, nós possamos cumprir o objetivo último da nossa salvação. Capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te tão grande salvação. Queremos agradecer-te a tua graça. Queremos agradecer o teu amor. E queremos responder nós próprios em fé e amor. Ajuda-nos a crescer em confiança, ó Pai.
a confiarmos cada vez mais no Teu Filho e em Ti. Ajuda-nos a crescer em amor, para que a nossa fé não seja apenas um conjunto de informações, mas se reflita na forma como nós vivemos. Ó Pai, sê com esta Tua Igreja. Ajuda-nos a continuar a crescer em número, mas também em santidade. Ajuda-nos a ser cada vez mais como o Senhor Jesus. É através dele que nós oramos. Amém.